João capítulo 5, vamos ler versos do 40 ao 47. Diz assim a palavra do nosso amado Deus: Contudo não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e não contudo procurar, como podeis crer vós que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes posto toda a vossa confiança. Porque, se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que Deus possa aplicar a sua porção lida em nosso coração. Vamos orar. Amado Deus, precioso Pai que está no céu, louvamos a Ti pelo precioso nome. Agradecemos pelo privilégio de Te adorar, mesmo não de uma forma ideal, de uma forma coletiva, Senhor Deus, todos juntos no tempo, mas agradecemos porque temos o privilégio de termos as redes sociais que possamos usar muito bem, Senhor Deus, para o louvor do Senhor. Que o Senhor abençoe todos os nossos amados irmãos, que possam estar com seus corações contritos, quebrantados, humildes, para ouvir a Tua voz. Abençoe os nossos amigos que não são crentes, que estarão nos ouvindo. Que o Senhor venha de forma especial agir em seus corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, estamos fazendo uma exposição no Evangelho de João. E mais ou menos 6 mensagens estamos dando em João capítulo 5, se assim Deus permitir, estaremos terminando esta noite. João capítulo 5, só para relembrar os amados irmãos, começa Jesus indo a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai a um lugar chamado Betesda, onde havia um tanque, e naquele lugar havia uma multidão de enfermos, e Jesus ele vai diretamente a um enfermo, a um paralítico que havia 38 anos, que se encontrava naquela situação. Jesus cura aquele paralítico, manda ele tomar o seu colchão, colocar sobre a sua cabeça e ir para a sua casa. E isso aconteceu em pleno dia de sábado, quando os líderes religiosos perceberam aquele homem que havia sido curado da sua enfermidade, foram até ele questioná-lo, porque ele estava carregando o seu leito em pleno dia de sábado. E aquele homem disse: o que me curou, ele mandou eu fazer isso, e eu obedeci. Em certo sentido ele estava dizendo: olha, se ele tem autoridade para me curar um homem que havia 38 anos enfermo, ele tem autoridade de mandar fazer o que eu carregar um leito, e eu tenho que obedecer a ele. E perguntaram: quem é esse homem? E ele disse: eu não sei, porque Jesus havia curado ele e tinha saído logo. Mais tarde Jesus o encontra no templo e fala com aquele homem que ele deveria realmente não continuar vivendo no pecado, para que coisa pior não acontecesse com ele. E Jesus se revelou àquele homem como Jesus. E aquele homem ele vai até os fariseus, conta aos líderes religiosos que quem tinha realmente curado ele, quem tinha mandado ele levar o seu leito,
em pleno dia de sábado, era Jesus. Com isso, os fariseus foram até Jesus e questionaram a Jesus porque Jesus estava fazendo aquilo em pleno dia de sábado. E a resposta de Jesus no versículo 17 foi: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Essa declaração fez com que os judeus compreendessem muito bem o que Jesus estava declarando ser naquele momento. Ele estava declarando ser Deus, igual ao seu Pai. Por esta razão, o texto nos diz que os fariseus, os líderes religiosos, não estavam perseguindo Jesus, não era somente por ele curar no sábado, mas porque ele estava se fazendo igual a Deus. E isso era uma blasfêmia para a nação de Israel. Diante disso, Jesus começa a mostrar que ele sim é igual ao Pai. Penso eu que um dos textos-chave deste livro é João 10:30, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um. E é isso que João tenta revelar nos seus escritos, que Jesus é igual ao Pai. Jesus, ele é Deus como o Pai é Deus. E Jesus, ele mostrou para aqueles homens que ele era Deus, que ele era igual ao Pai em essência, porque ele fazia as mesmas obras que o Pai fazia, porque foi a ele que foi dado a autoridade de julgar. Ele tem a autoridade de ressuscitar mortos, ele tem a autoridade de julgar. E se as pessoas o reconhecessem quem ele era, receberia dele a vida eterna. Receberia dele a vida eterna. Mas para os judeus, para o testemunho ser válido para a nação de Israel, de acordo com a lei, deveria ter 2 ou 3 testemunhas que falassem a respeito daquela pessoa. E Jesus disse: olha, o meu testemunho é verdadeiro, mas se vocês não querem acreditar em mim, há quatro pessoas, ou pelo menos 2 pessoas que testemunham de mim. Primeiro é meu Pai, é Ele que testemunha de mim, mostrando quem eu sou. Segundo é João, a quem vocês por um pouco quis se alegrar com a sua luz. João testemunhou quem eu sou. Depois, os meus milagres, as obras que eu faço, testifica de quem eu sou. E por último, as próprias Escrituras que vocês examinam, que vocês julgam ter nela a vida eterna. Essas Escrituras que vocês tanto zelam, elas testificam de mim. Ela revela quem eu verdadeiramente eu sou. Mesmo diante de tantas evidências, meus amados irmãos, amigos, mesmo diante de tantas evidências, os judeus, aqueles líderes religiosos, ainda continuavam não aceitando Jesus como seu Messias. E Jesus termina o seu discurso mostrando pelo menos 4 razões porque eles continuam perdidos, porque eles continuam sem certeza de salvação, porque eles continuam separados do Pai, sem conhecimento do Pai. A primeira razão nós encontramos aqui no versículo 40. Perceba o versículo 40 de João, capítulo 5. Nós encontramos a primeira razão, porque eles ainda continuavam perdidos, cegos. Porque, versículo 40, contudo, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: mesmo assim, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo, mesmo tudo aquilo que foi evidenciado a vocês,
de quem eu sou, mesmo diante de tudo aquilo que eu falei para vocês, do que vocês viram, vocês não querem vir a mim para receber vida, para receber vida. A primeira razão porque as pessoas permanecem perdidas, sem esperança, sem salvação, separada de Deus, debaixo da sua ira e da condenação, é porque as pessoas rejeitam a Jesus como seu Salvador. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não me aceitam como seu Salvador, mesmo diante de tantas evidências, vocês não reconhecem quem eu sou, e muito menos aceitam a mim como Salvador de vocês, para vocês receber vida. A causa da perdição residia na indisposição natural para vir a Jesus, para se arrepender e colocar a sua fé em Cristo Jesus. Havia uma indisposição natural. Era eles que estavam decididos não receber Jesus. E o Senhor já tinha falado isso. Veja aí no capítulo 1, João capítulo 1, veja no versículo 10 e 11. João capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha o que João disse, falando sobre a verdadeira luz. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele estava no mundo, fez milagres, houve testemunhas mostrando quem ele era, mas o mundo não o conheceu. Rejeitaram o Messias, o Salvador. Quer por negligência, quer por orgulho. Os judeus eram muito orgulhosos, principalmente os líderes religiosos. Eles não queriam que as pessoas percebessem que eles estavam errados, que aquilo que ele ensinava não era verdadeiro, que eles não souberam reconhecer o Messias quando o Messias se apresentou a ele logo no início. Eles queriam permanecer orgulhosos, com o nariz empinado. Por isso rejeitaram a Jesus, rejeitaram também o Senhor por amor ao pecado e por amor também ao mundo. O mesmo Senhor disse, que a luz veio ao mundo, João 3,19, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas a razão por que as pessoas o rejeitam é simplesmente porque amam o pecado, amam ao mundo. Eu conheço pessoas, Eu conheço pessoas que nós perguntamos assim: amado, se você morresse hoje, para onde você iria? E a pessoa diz: pastor, eu iria para o inferno. Mas você sabe o que você precisa fazer para ser livre do inferno? Sim, sei. Receber Jesus como meu Salvador. Mas por que você não faz isso? Porque eu não quero abandonar o meu pecado. Eu não quero abandonar as coisas deste mundo. Eu não quero decepcionar pessoas, meus pais, meus avós. Eu não quero. Por esta razão as pessoas permanecem perdidas, porque rejeitam Jesus como seu Salvador. Foi isso que o Senhor falou aqui. A segunda razão por que as pessoas rejeitam Jesus está no versículo 42. Veja aí no versículo 42,
Jesus disse: sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Sei que, entretanto, que vocês não amam a Deus. Que vocês não amam a Deus. Essa era a razão. Porque as pessoas continuavam perdidas porque não amavam a Deus. E se não ama a Ele, não obedece. E se não obedece, vão continuar nos seus pecados, perdidas na escuridão das trevas, porque não amam a Deus. E isso era muito forte para a nação de Israel. Isso era muito forte para eles, os judeus, ouvirem isso de Jesus. Sabe por quê? Porque por 2 vezes durante o dia, de manhã e ao anoitecer, os judeus tinham por obrigação citar o Shema ou Shammai, que era justamente o texto que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 5, que era uma confissão do Deus único, e era uma demonstração incondicional de amor a esse Deus, que revelava amá-lo, que dizia amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Mas Jesus está dizendo: vocês não me amam, vocês não amam a Deus. Vocês dizem: amarás, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês dizem todos os dias, pela manhã e pela noite: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E vocês me rejeitam e se encontram perdidos, porque vocês não amam a Deus. Vocês até abrem os seus lábios para dizer que amam, mas o seu coração está distante de mim. Ele disse isso em Mateus 15, 18. Este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações permanecem distante de mim. Vocês são infiéis, vocês são amigos do mundo, vocês amam o mundo, os seus prazeres, e não querem deixá-los para vir até mim e receber de mim vida eterna. Por esta razão vocês permanecem separados, debaixo da ira e da condenação eterna. Vocês não me amam, nem muito menos amam a Deus. Vocês podem até professar conhecê-lo, vocês podem até falar que amam, mas como João disse, não devemos amar de palavras, mas de fato, de verdade. Se eu sair nessa rua de Santo Antônio, dizendo quem ama a Deus, todas as pessoas vão dizer: eu amo. Mas Jesus disse: é um amor somente de palavras, porque as obras o negam. Demonstram amor por mim, mas com as suas obras demonstram que não me conhecem. E essa era a razão que Jesus estava dizendo que aqueles homens não aceitavam o seu testemunho, não recebia Ele como seu Salvador, e por esta razão continuava ainda perdidos e mortos em seus delitos e pecados. A terceira razão, porque aqueles homens permaneciam ainda longe do Senhor, é por causa da sua incredulidade. Veja o que diz no versículo 43. Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Isso é incredulidade. Eles não quiseram acreditar que Jesus era o Messias, que tinha vindo em nome do seu Pai, que era o Filho do Deus único, que era o próprio Deus. Vocês não acreditaram, vocês foram incrédulos.
Mas olha, interessante que Jesus disse, mas se outro vier em meu nome, vocês certamente irão recebê-lo. Vocês rejeitam a mim, que vim de meu Pai, em nome dele. Vocês não acreditam em mim, mas vocês vão acreditar em outro, que virá em seu próprio nome. Em seu próprio nome. Para pessoas sem amor a Deus, um Messias que verdadeiramente vem em nome de Deus não será digno de ser aceito. Se eles não amam a Deus, nem muito menos eles acreditariam em alguém que vem em nome de Deus. Jesus já tinha dito para ele: vocês não honram nem a mim, nem ao meu Pai. Vocês rejeitam tanto a mim como a meu Pai. E essa é a razão de muitas pessoas permanecerem ainda perdidas por causa da sua incredulidade. Tem pessoas que dizem: eu não acredito em céu nem inferno. Eu não acredito que Jesus seja Deus. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito nisso nem naquilo. Incredulidade. E essa incredulidade não é por falta de evidência, mas é por uma disposição no seu coração de rejeitar o Salvador. O Salvador. E o número de ateísta, agnóstico, tem crescido de forma assustadora. Eu creio que os irmãos vão se lembrar, muitas vezes aqui neste púlpito, eu dizia: do jeito como o mundo está indo, do jeito como as coisas estão caminhando, esse mundo não vai durar 10 anos não. Ou Jesus volta, ou alguma coisa vai acontecer. Meus irmãos se lembram muito bem daquilo que eu falava. Por que nós pensávamos assim? Porque Deus, Ele é justo. E ao mesmo tempo Ele é misericordioso também. E Ele, com a sua justiça e sua santidade, se permitisse o mundo continuar assim, Ele iria puni-lo, castigá-lo, mandando seu Filho para arrebatar o seu povo e tratar com a nação do mundo. Que é isso que vai acontecer na grande tribulação. Mas eu dizia: se Jesus não voltar nesses últimos dias, alguma coisa vai acontecer para frear um pouco o mundo da forma como está andando. E Deus mandou esse vírus para frear um pouco, para que as pessoas reconheçam que existe um Deus perfeito, para as pessoas reconhecerem que há um Deus soberano, que elas precisam reconhecerem para viver uma vida diferente daquela que vivia. Eu creio que muitos vão continuar na sua incredulidade após essa virose. Vai continuar na sua incredulidade. Mas eu creio também que muitos, e estamos ouvindo testemunhos de muitas pessoas com seus corações quebrantados, mas desejosos de ouvir a palavra. E eu creio que muitas pessoas vão se converter. Muitas irão negá-lo e vão continuar negando. Apocalipse diz: continua o justo praticando a justiça e o imundo continue na prática da imundícia. Vai sempre ter, enquanto houver mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele usa situações para que os eleitos possam chegar até eles. E essa era a razão porque as pessoas não queriam, essa era a razão porque as pessoas permaneciam perdidas, porque
por causa da sua incredulidade. E é interessante que o Senhor disse: olha, se vocês não me aceitam, não reconhecem quem eu sou, mas um dia virá alguém, no nome dele, vocês vão aceitar. E sabe quem é esse que Jesus estava falando aqui? Nós conhecemos, por meio das Escrituras, que vai vir alguém para os judeus, que até hoje rejeitam ao Senhor, até hoje não amam a Deus, até hoje não reconhecem que Jesus foi o enviado do Senhor, o enviado do Senhor. Mas quando apareceu o anticristo, no início da grande tribulação, eles vão aceitar como seu Messias. Infelizmente, quando as pessoas rejeitam o que é verdadeiro, acaba aceitando o que é falso. E Deus permite a operação do erro, para as pessoas darem crédito à mentira, por ter recusado a verdade. Cuidado, meu amigo, cuidado você que está me ouvindo, que não é crente ainda, que tem ouvido várias vezes a verdade. Cuidado para não continuar com o coração fechado para Jesus, que você pode correr o risco de ouvir uma mentira e correr para ela, e Deus permitiu isso por você ter recusado tanto tempo a verdade. A verdade. É interessante que A.W. Tozer, ele diz que a incredulidade é que impede o ser humano de voar para o céu e de andar nas ruas de luz. É a incredulidade. A última razão por que as pessoas permaneciam ainda perdidas está aí no versículo 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Jesus está dizendo: como é que vocês podem crer em mim, se vocês procuram a glória dos homens? Uma das coisas que impede as pessoas de chegar até Ele, de crer nele, é porque as pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E assim eram aqueles líderes religiosos. O seu objetivo não era Deus, mas os seus alvos eram a si mesmo. Estavam amando a si mesmo e promovendo a sua própria glória em busca de reconhecimento humano. Por essa razão, várias vezes Jesus enfatizou nos evangelhos. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 2, o Senhor diz: quando pois deres esmolas, quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Jesus estava alertando aos discípulos: quando vocês derem esmola, não façam como os hipócritas, como aqueles fariseus, que eles fazem isso e depois eles vão tocar trombeta para que as pessoas simplesmente glorifiquem a eles, exaltem a eles. Mateus 23, 5 e 7. E fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens. Tudo o que ele fazia que envolvia a religião judaica, eles faziam para serem vistos pelos homens. Lucas 16, 15, e disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que é entre os homens é levado perante Deus é a abominação.
vocês procuram se justificar perante os homens, mas Deus conhece os vossos corações. Vocês procuram a glória dos homens, o favor dos homens, os elogios dos homens. Eles desejavam agradar mais aos homens do que a Deus. Por esta razão, ele não tinha uma disposição mental para crer no Senhor. E várias vezes o Senhor alertou sobre isso, o perigo de procurar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja em João capítulo 12. João capítulo 12, João capítulo 12, versos 42 a 43. João capítulo 12, versículo 42. Olha o que o Senhor diz. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Expulsos da sinagoga. João capítulo 12. O Senhor já estava falando, o Senhor várias vezes acusava os judeus de não reconhecerem a Ele, porque eles procuravam a glória dos homens, não queria perder a sua posição. E isso ele falou também no capítulo 12, versículo 42 e 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessava, mas para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aqui é interessante, né? Jesus disse que até alguns chegaram a crer nele, reconheceram quem ele era, que era o Messias, que era o próprio Deus, mas tinham medo de confessar publicamente, porque tinham medo de quê? Tinham medo de serem expulsos das suas sinagogas, porque como líder, eles tinham privilégios, tinham reconhecimento, eram bem aceitos na própria sociedade, e agora eles não queriam perder a sua posição nem seus privilégios para seguir a Jesus Cristo. E o versículo 43 diz: por que eles não queriam? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles pensam mais em agradar os homens do que em agradar a Deus. Você quer um exemplo de alguém que não quer vida eterna, porque não quer perder a sua posição de destaque que ocupa na sociedade? Você quer um exemplo? Aquele jovem rico de Lucas 18. Jesus está caminhando para Jerusalém com os seus discípulos. Ele vai até Jesus e pergunta: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, como sendo Deus, conhecendo o seu coração, Jesus disse: segue os mandamentos. E ele disse: eu sigo. Jesus queria mostrar que ele era religioso. Quais são? Jesus disse os 6 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não mentirás, assim por diante. E ele disse: isso eu já faço, o que é que me falta ainda? Aí Jesus disse: vende o que tu tens, dai aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. Jesus não queria que aquele homem simplesmente vendesse por vender, mas Jesus estava mostrando àquele homem que ele não estava disposto
receber Ele como seu Salvador, seu Messias, crer nele para receber vida eterna. Ele não estava disposto a fazer isso, por quê? Porque ele amava a riqueza e a sua posição. Ele amava o mundo e os seus atrativos, e principalmente sua posição de rico. É ou não é assim? É ou não é, amados? Um rico, na grande maioria dos ricos, quando ele chega em algum lugar, chega com um certo orgulho, né? Com uma certa superioridade. E muitos que amam isso, essa posição de estar entre os grandes da sociedade, eles não querem perder, porque eles sabem que se entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente, eles sabem que se eles forem salvos verdadeiramente, eles vão estar dispostos agora não para não ser servido, mas para servir os outros. Ele vai ser considerado na igreja do Senhor como todos os outros, de igualdade com os demais, porque na igreja do Senhor não existe pessoa mais importante do que outras. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que quiser ser grande, seja aquele que sirva uns aos outros. Ah, mas eu não quero isso, eu quero ocupar destaque. Mas na igreja não há lugar para isso. Por esta razão muitos não querem ir até Jesus para receber vida e continuam nos seus delitos e pecados. Por isso que Jesus disse: olha, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Mas aqueles líderes e a nação não estava disposto a perder sua posição de destaque, seus certos privilégios na sociedade, para seguir a Jesus e receber dele vida eterna. Continuavam perdidos em seus delitos e pecados. Amados, você que está me ouvindo que não é crente ainda, o homem ele nasce perdido. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido, e ele está perdido porque ele nasce no pecado. Mas há um meio do homem ser salvo, é reconhecer Jesus como seu Salvador, é crer nele como seu Senhor, é confessar a ele os seus pecados com um coração arrependido e humilde, e receberá de Deus o perdão e a salvação. Aquelas pessoas que Jesus estava discursando para ele, pregando, eles continuaram perdidos nesse texto. Repito, porque rejeitaram o Senhor Jesus, porque não amaram a Deus, e sim a si mesmo, o pecado e o mundo, porque continuaram incrédulos, sem acreditar quem Jesus era, e porque procuravam a glória dos homens e não a glória de Deus. Talvez essa seja a sua situação. Em um desses 4 pontos, talvez você se encaixe. Talvez você tenha uma posição de privilégio, né? Um círculo de amizade na sociedade, e você não está disposto a deixar para seguir a Cristo. Há um determinado tipo de pecado que escraviza você, que você tanto ama, que você não está disposto a abandonar para seguir a Cristo. Ou talvez a incredulidade mesmo ouvindo, mesmo tendo tantas evidências que Ele é o Salvador, você tem uma disposição no coração de não crer nele. Não faça isso, receba a oportunidade. Quero terminar a minha mensagem com a conclusão de Jesus para os judeus. No versículo 44,
do 45 ao 47, Jesus diz para ele: quem vai acusá-los diante de Deus, o Pai? E essas palavras chocaram aqueles homens. Por quê? Veja aí no versículo 15, 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Não vai ser eu que vou acusar vocês diante do meu Pai. Quem vai acusar vocês é Moisés, é os escritos dele, que vocês tanto admiram, que vocês tanto demonstram zelo. No versículo 46 ele disse a razão por quê. Porque se de fato vocês crescem em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Jesus está dizendo: olha, quem vai acusar vocês perante o Pai é Moisés. Porque se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam também em mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque ele escreveu sobre mim. Moisés escreveu os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, não somente do Antigo Testamento, mas principalmente falando desses 5 primeiros livros, estão recheados da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é aquele que em Gênesis 3:15 o Senhor havia prometido a Adão e Eva que iria mandar aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, que seria o libertador do pecador. Jesus é aquele que foi o cordeiro perfeito, substituto de Isaac, em Gênesis capítulo 22. Ele era o cordeiro de Deus, e João tinha dito isso: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que era o substituto das pessoas. Jesus era aquele cordeiro, ele era o cordeiro da Páscoa, e eles rejeitaram. Jesus é o rei que Jacó havia prometido a Judá, em Gênesis 49. Jesus é o profeta que Moisés disse que viria, que era superior a ele, e que eles deveriam ouvir e crer. Por esta razão que eles não creram em Jesus, porque eles não criam em Moisés também. Porque se eles acreditassem em Moisés e nas suas escrituras, ele acreditaria em Jesus e nas suas palavras. Mas ele diz no versículo 47: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quem vos acusa não sou eu, naquele dia, perante o meu Pai. Quem há de vos acusar é Moisés, que vocês tanto admiram, tanto examinam, mas não creem nele. Foi o que Jesus disse no versículo 39: vocês examinam as Escrituras, vocês julgam ter nela vida eterna, e vocês esquecem, não conseguem compreender que são elas que testificam de mim. Porque vocês não querem vir após. E 48, Jesus disse: eu não julgo, mas as minhas palavras há de julgar vocês naquele dia. Meu amado amigo, é essa palavra que você tem ouvido que há de julgar você naquele dia. Mas se você quer receber hoje vida eterna, se você hoje quer ser liberto dos seus pecados, ter plena certeza de salvação,
Da onde vai passar a eternidade? Se você quer, se arrependa dos seus pecados, se convertam para que os seus pecados sejam cancelados e você receba dele a vida eterna e o seu nome escrito no livro da vida. Faça isso hoje. Faça isso hoje, enquanto tempo você tem. Pense nisso. Meus amados irmãos, louvado seja Deus, porque hoje cremos em Jesus como nosso Salvador. Louvado seja Deus que hoje nós não somos mais incrédulos. Louvado seja Deus por Jesus que nos salvou.